Sejam muito bem-vindos, né, essa nossa casa de oração. É sempre uma alegria estarmos aqui para podermos ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Somente alguns pequenos avisos. Nós temos sessões públicas diariamente, às segundas, terças e quintas-feiras, às 20 horas, e plantão de atendimento fraterno se inicia meia hora antes, 30 minutos antes. Às quartas-feiras, vocês estão aqui, sabem, né? Às 14 horas. E também o plantão de atendimento fraterno se inicia às 13h30. Às sextas-feiras, nós temos um trabalho especial que não é aberto ao público. É um grupo de apoio a dependentes químicos e os familiares, né? Então, aqueles que tiverem conhecidos, familiares que sejam nessas condições, estão convidados. Sextas-feiras, às 19h45. Nós temos também trabalhos aos sábados e aos domingos, né? Nós temos também distribuição de lanches aos moradores de rua, todos os sábados, a partir das 17 horas. E distribuímos também cestas básicas no segundo sábado de cada mês, às famílias carentes já cadastradas. São 62 cestas básicas que nós distribuímos. Nós vamos até lá. Sai daqui, né? Se prepara aqui, fazemos a preparação aos sábados. Isso. Faz lanches e assim. E principalmente nessa situação nesse frio assim, né? É bem oportuno. Também queremos agradecer a todos aqueles que têm nos auxiliado aí na composição das cestas básicas, trazendo elementos, mantimentos não perecíveis, né? E sempre é bem-vindo, vocês têm colaborado bastante, isso nos auxilia para conseguir essa nossa meta, que gostaríamos que fosse mais, né? Mas nós vamos chegar lá, devagarzinho, né? Tá bom? Então, posto isso, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, pedindo a vocês que cerrem os olhos, elevem os pensamentos até o nosso Mestre Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos sempre, pedindo ao nosso Mestre, porque nós sempre necessitamos do auxílio de Jesus e da espiritualidade, porque sem a mão amiga de Jesus, nós não teríamos condições de trilhar esse nosso caminho. E Jesus está sempre presente, embora nós não percebamos às vezes, mas Ele está sempre ao nosso lado. Exatamente como na passagem do Evangelho de Mateus, nós somos aqueles peregrinos que caminham e não vê que Jesus está ao nosso lado, mas Ele sempre está presente. Então vamos nos ligar a Jesus, nos ligar a essa espiritualidade superior que tão carinhosamente nos acolhe nessa casa. Vamos nos desligando de todos os problemas e vamos colocar todos os problemas que nós temos nas mãos desses nossos queridos amigos, porque eles conhecem o melhor caminho para a solução deles. Vamos sentindo o envolvimento desses nossos irmãos da espiritualidade superior, sentindo essas vibrações maravilhosas, sentindo esses fluidos que caem do alto, nos envolvendo com muita paz, muita tranquilidade e muita harmonia. E assim, queridos companheiros, preparados já que estamos para o início da nossa reunião, nós vamos abrindo os olhos e prestando muita atenção na palestra da nossa companheira Maria Helena, da professora Maria Helena, professora das minhas filhas, né? Eterna professora das minhas filhas, que vai falar sobre contratempos, do livro Uso Diário, de Raul Teixeira. Que ela seja muito feliz e tenho certeza que nós vamos ter muita coisa importante
para aprender na tarde de hoje? Mais baixinho que você. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Com muito prazer que mais uma vez estou nessa casa, que sempre me acolhe com os braços abertos, onde eu tenho a oportunidade de estudar junto com vocês e melhorar um bocadinho mais a trilha que aqui eu me propus ao reencarnar. Vamos pedir a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre e arquiteto do nosso planeta. Nós pedimos nossa ajuda e inspiração para os estudos que nós iniciaremos agora. Pedimos, Pai, que a sua santa doutrina seja por nós compreendida. Ajuda-nos, Senhor, para que os ensinamentos da tarde de hoje sejam compreendidos como a luz de um farol, e que eu possa fazer da sua palavra, do seu ensino, ser a tarefeira incumbida de passar o ensinamento a que me propus na tarde de hoje. Que assim seja. Então, como o Roberto já disse, o nosso estudo de hoje é o tema, chama-se Contratempos, do livro Para Uso Diário, pelo Espírito de Joanes, por Raul Teixeira. Pode ser que muitos de vocês não tenham ouvido falar em Raul Teixeira. Raul Teixeira nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 7 de outubro de 1949. É formado em Física pela Universidade Federal do Fluminense e é pós-graduado em Metodologia de Ensino de Física. Aos 16 anos, graças a Deus, ele ingressou na doutrina espírita e é um grande divulgador da doutrina espírita, não somente no Brasil, mas principalmente na Europa. Tanto que em 1989, em Viena, na Áustria, ele fundou um grupo espírita chamado Allan Kardec. Ele é um grande articulista da nossa doutrina. Ele de vez em quando aparece no programa de domingo que tem na Rede Vida, a Transição. Ele faz palestras lá. Então, gostaria que quem não conhecesse, procurasse conhecê-lo, que é uma criatura maravilhosa. Bom, o tema é contratempos. Eu fui procurar no dicionário de Aurélio, como disse o Roberto, como professor, sempre a gente vai pesquisando. O que seria contratempo? A gente hoje eu passei um contratempo. O que foi esse meu contratempo? Contratempo, segundo o nosso Aurélio Buarque de Holanda, é um acidente, um imprevisto, uma contrariedade, um obstáculo, um aborrecimento. Vocês vão de dizer, mas o que tem que ver contratempo com a doutrina espírita? Eu vim aqui hoje na casa para assistir uma palestra que vai falar sobre o Evangelho, que vai falar de Jesus. O que tem que ver o contratempo com isso? Com certeza, eu dou 100% de certeza, todos nós aqui presentes já vivenciamos algum contratempo, algum aborrecimento nas atividades diárias. É como dizer aquele que nunca passou, dê a mão à palmatória. Eu, então, já passei vários e continuo passando. Então, são os obstáculos que muitas vezes parecem estar destinados e nos causam, dependendo do contratempo, eles nos causam irritação, nos causam mágoa, nos causam frustrações e muitas vezes até sensação de perda e outras coisas. Então, depende da interpretação de cada um de nós em relação ao contratempo. Então, são situações que na caminhada da vida podem muitas vezes ser alegres. Se é um contratempo, geralmente então, já não é alegre. Mas às vezes até um contratempo que a gente não esperava que aquilo acontecesse e nos traz alguma alegria. Outras vezes nos traz desânimo e outras vezes nos traz uma tristeza constante. Então, os contratempos aqui, como nós estamos fazendo nossa reforma íntima diariamente, como nós estamos aqui num aprendizado constante, esses contratempos são lições de vida para todos nós. Então, saber enfrentar essa situação, saber contorná-la de uma forma produtiva, deve merecer muito a nossa atenção. Agora, lembrando que isso depende de cada um de nós.
cada um reage de alguma maneira. A gente, por exemplo, ouve constantemente na mídia avisar, perante um assalto, não reaja. Perante a determinação, mas depende de cada um. Nós não sabemos como nós vamos reagir na hora. É assim mesmo em relação aos contratempos. Nós não sabemos como nós vamos reagir frente ao contratempo. Quem nunca deparou com um contratempo frente a uns grandes preparativos para um evento? Por exemplo, uma grande festa, um casamento na família. Nós nos organizamos, os aluguéis, as mulheres, os aluguéis dos vestidos, cabeleireiro marca cabeleireiro, contrata buffet, ou então preparamos a festa em casa. De repente, um dos profissionais que vão trabalhar nesse evento, acontece alguma coisa e isso vai, como diz assim, por água abaixo. Ou até, às vezes, uma forte chuva causa um cancelamento. Eu tive oportunidade, não sei se oportunidade, mas isso nos deu há 25 anos atrás, nos diz uma lição de vida, um casamento de uma sobrinha minha, em que nem eu, nem minha irmã, que era mãe da noiva, nem minha mãe, ninguém do lado da noiva, com exceção do meu cunhado, assistiram ao casamento, que estava tendo naquela época, 25 anos atrás, e agora é o Rock in Rio, é no Rio de Janeiro, mas era aqui no Morumbi. Ela casava-se numa igreja na Zona Sul. Resumindo, nós não chegamos a tempo à igreja. Nem a mãe da noiva, minha irmã, assistiu ao casamento. Então isso é um contratempo que ninguém esperava, se passam 25 anos. Isso serviu de lição para nós depois que passou, mas na hora a gente não avalia a tristeza que foi não só para nós, como para os convidados, de nós não chegarmos na igreja. Então, o que nós temos que fazer? São coisas que na vida da gente acontecem. A mídia está sempre mostrando casais que preparam a festa de casamento, desde o convite, a firma encarregada de fazer isso vai à falência, como agora nós vimos a frustração de vários jovens que iam para Cancún numa viagem de formatura, foi adiado. Então são coisas que muitos desses contratempos não fazem parte do nosso dia a dia e não tem a nossa participação. Mas conosco mesmo, muitas vezes a gente programa uma viagem. Faz anos que eu não tiro umas férias. Eu chego aquela férias, depois a gente programa, compra passagem no cartão de crédito em várias prestações, ajeita a estada em um hotel, chega na hora. Uma greve dos aeroviários, dos controladores de voo, ou um temporal, ou algum fenômeno impede dessa nossa viagem. Então são contratempos que nós devemos... Emmanuel pergunta, o que nós devemos fazer diante dessas ocorrências ou dessas frustrações? Muitas vezes as ocorrências tornam-se frustrações, principalmente quando a gente planeja de um ano para outro as coisas que vão acontecer. Normalmente as pessoas reagem de formas diferentes. Umas pessoas se tornam completamente apáticas, outras se tornam agressivas, outras pessoas blasfemam, outras pessoas agridem, inclusive pegam, se tiver imprensa presente no aeroporto, falam, gritam, resmungam, vão na Procon, fazem tudo do direito. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos dá algumas dicas como enfrentar essas frustrações, essas ocorrências. É até interessante dizer, né? Será que nós saberemos na hora H colocar em prática esses ensinamentos? Ele diz que, em primeiro lugar, nós devemos procurar examinar as origens do que aconteceu, a fim de liquidar aquele imprevisto, aquela mágoa que está conosco, e imediatamente, quando possível, Emmanuel, na sua inteligência, nos diz, quando possível, porque nem sempre é possível, né? Nós extirpá-los, principalmente o mau humor. Esse mau humor, às vezes, fica conosco muito tempo. Se o contratempo, diz Emmanuel, for em família, às vezes acontece um contratempo com a família.
Alguém chegou atrasado e não nos levou para algum lugar. Furou um pneu do carro, então às vezes a pessoa dormiu, cochilou. Principalmente os jovens de hoje em dia, que são assim, muitos deles muito eu. Então eles não se preocupam com o horário. Não, vai dar tempo. Para que nós vamos bancar um mineirinho e sair uma hora antes? Não há necessidade disso. Então, se principalmente, diz Emmanuel, se o contratempo for em família, não adianta nós querermos desfazer com frases vinagrosas. Ou seja, não adianta nós termos azedume com a consequência. Porque nada vai resolver. Vai criar um clima ruim e vai ser bem pior. Outra dica que ele nos dá. Não se sabe até hoje, diz ele, de ninguém que o azedume tenha auxiliado. Muito pelo contrário. Nos dá um mal-estar, acarreta problema de fígado, de estômago, nunca resolve. E entre os várias dicas dele, ele diz assim: se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprenda a sorrir. Eu pensei bem, Emmanuel, dizer, paciência. Será que nós temos paciência para tudo na vida? A paciência, para mim, como o perdão, é uma coisa muito difícil. É uma coisa trabalhosa. O perdão nós trabalhamos diariamente para perdoar, e nós procuramos perdoar, a gente perdoa, mas fica lá no fundinho, aquele azedumezinho, aquela magoazinha do que nós temos com alguém. E a paciência? Divaldo Franco é muito esclarecedor quando ele diz que paciência, ninguém perde a paciência. A gente diz assim, você me chegou a tal ponto que eu perdi a paciência. Ninguém perde, diz Divaldo, aquilo que não se tem. Então você diz assim, eu perdi a paciência. Não perdeu não, porque você não tem mesmo. Então você não perdeu nada. Então, Emmanuel, quando nos diz que nós devemos ter paciência frente aos contratempos, realmente nós não temos paciência frente aos contratempos. Mas como nós estamos aqui nesta casa, e nós dentro da aprendizes da doutrina espírita, aprendendo constantemente, a paciência é uma coisa que nós temos que aprender na nossa reforma íntima do dia a dia. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que aprender principalmente a nos controlar frente a determinadas situações. Em muitas situações eu já procurei ter paciência e melhorei. Não digo para vocês que eu já melhorei totalmente, nem quero melhorar, porque eu quero viver mais um tempo. Quero ver minhas netas, quero ver minhas alunas netas vindo por aí. Então, eu acho que tem muita coisa que eu ainda tenho que aprender, então é até bom que não vou aprendendo muito depressa, porque senão, ela já aprendeu tudo, está na hora dela ir embora. Não, deixa eu ficar mais um pouquinho por aqui. Então, as pessoas costumam julgar os seus contratempos sendo sempre mais grave. É sempre a história, a galinha do vizinho é mais gorda do que a minha. A grama dele está mais viçosa do que a minha. Então, nós sempre achamos que os contratempos do nosso é maior do que os dos outros. Todavia, há contratempos, diz Raul Teixeira, há contratempos mais graves, que às vezes acontece uma coisa tão pequenininha, apenas eu tinha um horário para chegar ir ao cinema, me atrasei, alguém vinha me pegar, o trânsito de São Paulo principalmente é inflexível, então aconteceu alguma coisa, a pessoa não chegou a tempo de me buscar para ir ao cinema, eu não fui. Então aquilo foi um contratempo, porque eu já tinha me programado, eu queria assistir aquele filme e tudo, então eu achei que aquele contratempo grave para mim. Mas existe, todavia, diz Emmanuel, contratempos muito mais graves e nas diversas partes do globo, que são capazes de cancelar programas, às vezes de caráter definitivo. Um furacão, um tsunami, uma cirurgia inesperada. Nós tivemos como exemplo, acho que há 1 ou 2 anos atrás, que o tempo passa tão depressa que não tem ideia, a catástrofe que aconteceu nas Serras Gaúchas, onde nós vimos famílias inteiras que tinham alugado casa na serra para passarem as férias, perecerem, com as crianças não sobrarem nem o cachorro
Isso sim é um imprevisto que nós devemos, um contratempo forte, não uma coisa assim corriqueira que acontece conosco. Segundo o próprio Espírito de Joanes, autor desse texto, ele disse, se nós pararmos para pensar com a mente tranquilizadora, isso é que nós só vamos conseguir depois que o fato aconteceu. Porque na hora a gente não está tranquila. Depois que passou, nós paramos, nós refletimos, nós vamos verificar que nós não perdemos algo de tão fundamental assim. Principalmente para a nossa vida, como parece ser tudo no primeiro ponto de vista. Então, frente às pessoas que já sofreram ocorrências graves, como os terremotos do Haiti, principalmente, que até agora nós estamos vendo a pobreza naquele país, decorrência do terremoto, até onde a nossa irmã, a Arnes, a irmã do cardeal Arnes, desencarnou. Então, nós vamos ver que isto, sim, foram ocorrências graves, não aquelas que ocorrem no nosso dia a dia. Então nós devemos muitas vezes nos sentirmos felizes frente às coisas que acontecem conosco. Por que me diz Joanes que nós não devemos nos desesperar? Porque os contratempos que surgem no nosso caminho, muitas vezes, a maioria deles, nós podemos perder um compromisso, uma festividade, um acontecimento especial, está tudo posto na mão de Deus. Nada acontece sem Deus querer. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que se refere às grandes perdas, às grandes catástrofes que acontecem para nós. Ele diz assim, que muitas vezes, para se evitar um mal maior, acontece um mal menor. Mas é caso que a gente não costuma encarar assim. Então, às vezes acontece alguma coisa assim, vamos agradecer a Deus que isso aconteceu, porque poderia ter sido bem pior. Então, o Evangelho nos explica que as causas, existem leis naturais, elas são naturais e imutáveis. E essas leis não podem ser mudadas de acordo com os nossos caprichos. Então, os contratempos que acontecem no nosso dia a dia não acontecem por acaso. Porque nós sabemos que o acaso não existe. Eu não torci o meu pé quando estava descendo a escada à toa. Eu não fui naquele evento à toa. Alguma coisa ia acontecer. Então eu digo sempre, inclusive nós devemos ouvir aquele olhadinho direito da nossa orelha, quando diz assim, eu não estou com vontade de fazer tal coisa. Realmente não faça. Porque algum contratempo maior vai acontecer. Eu aprendi a ouvir ao meu ladinho direito, porque o esquerdo é aquele meio ruinzinho, né? O direito é o melhorzinho. Eu aprendi a ouvir que a gente não deve, você não sente vontade de alguma coisa, realmente não vá. Eu cheguei a ser convidada a ser madrinha de um casamento, estava praticamente pronta para ir ao evento. Me deu um mal-estar tão grande, me deu uma vontade de não ir, não vou. E naquela época, eu tinha a mamãe que tinha tido um AVC, tinha um lado direito paralisado, e eu ia só ser testemunha e voltar. E ela estava meio chateadinha, você vai, eu falei, tenho que ir, eu sou testemunha, sou madrinha, tenho que ir. Mas me deu uma má vontade, eu não vou. Eu falei para ela, eu não vou, cara. Assim, mas você não vai? Eu falei, não vou. Vou dizer que eu realmente não estava com vontade de ir, vou usar da franqueza, e que eu não queria deixar a senhora sozinha. Sei que o casamento era ali do lado da Rua Augusta, num sábado à tarde, isso há alguns anos atrás. Caiu um temporal, que na época a gente chamava o buraco do Ademar ainda. Agora já mudou de nome, já passou para Erundina, agora é do Jânio, já não sei nessas alturas nem de quem é. Eu teria que passar por ali. Inundou tudo. Então eu me imagino, se eu tivesse ido, mamãe teria ficado em casa, que era um intervalo de uma meia hora, 1 hora mais ou menos que eu ia levar, ela teria ficado em casa sozinha.
Se eu tivesse ido, quantas horas eu ia ficar do lado de lá, deixando a mamãe deitada na cama, me esperando. Então foi um contratempo que eu mesma proporcionei a mim, mas com o auxílio da espiritualidade. Então nós devemos sempre acatar como se diz, a intuição, acho que podemos dizer, essa intuição que nós temos. Se não tem vontade de ir a algum lugar, não vá. Porque, como diz o próprio Evangelho, um mal maior poderá acontecer. Então, nas passadas as primeiras emoções, os aborrecimentos que sempre nos causam os contratempos, que naquela hora a gente fica com raiva, ou da pessoa que proporcionou aquele contratempo, ou até contra a natureza. Puxa vida, precisava chover justamente hoje, a semana inteira fez um tempo maravilhoso, no sábado choveu. Então nós devemos procurar refletir que a bondade de Deus é infinita. Nós temos que certeza que Ele nos poupou de alguma coisa muito maior. E que essa situação mais difícil que para nós conseguimos dar conta e que outras virão. O mentor da mensagem nos diz, ao terminar a mensagem ele diz assim, aprenda, olha, aprender, hein? Que é que nós estamos aqui nessa casa de estudo aprendendo. Aprenda a ver nos contratempos não buscados, ou seja, aquele não procurados por você, a ação equilibrada da divindade. Aprendamos que cada folha que cai e em cada flor que desabrocha, em todo gesto da natureza, nós fazemos parte dela. A gente costuma dizer assim, não cai uma folha da árvore sem Deus querer, mas nós fazemos parte dessa folha que cai. Então nós devemos, se nós quisermos ser felizes, nós devemos relaxar, refletir e, principalmente, procurar ter discernimento com os acontecimentos. Não nos bravejar, ver em tudo um bem próprio para nós. Emmanuel, nesse livro, não sei se vocês conhecem, Calma. Está no próprio livrinho aqui, o nome deles tem várias passagens que nos fala como nós devemos agir frente aos contratempos da vida. Então tem um aqui que eu separei, que fala azedume e irritação. Eu escolhi o azedume e irritação no conselho de Emmanuel, porque cai bem frente aos nossos contratempos, né? A gente fica logo azeda e se irrita. Então diz Emmanuel, alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo de te sorrir, mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Diz mais, possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Diz ele, certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e os desígnios. Algum prejuízo alcançou-te inesperado. São todos contratempos, né? Recorda-te, momentos de crises que examinam a capacidade e a resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás mais tarde a compreender. Diz Emmanuel, existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, diz ele, certas relações desaparecem para que outras se destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude, que ajudarás assim aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Então, vários ensinamentos neste livro de Emmanuel, Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos ensina, frente aos contratempos, como nós devemos agir. Em primeiro lugar, com calma. O
que é meio difícil, né, de primeiro momento. Reflexão, paciência e depois sorrir frente a tudo aquilo que aconteceu. Muitas vezes a gente acha até graça depois que a coisa passou, né? Mas então, que nós, no nosso dia a dia, todos nós temos contratempos. Às vezes nós temos contratempos diários. Não existe nenhum dos irmãos aqui presentes que nunca tenha passado por um contratempo. Então, se eu estou falando, vocês estão refletindo, puxa vida, eu já passei por isso, mas foi um contratempo bem grande. Mas agora que vocês sabem que as mãos de Deus, que as bênçãos do Pai maior, está sempre presente, vocês vão agradecer os contratempos pelos quais passaram. Espero que tenham compreendido que seja contratempo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou à disposição. A posição foi fantástica. Imagine, você ele é suspeito de falar. Não. Por isso é pai das minhas meninas. Um grande amigo de coração. É sempre, graças a Deus. As coisas boas, que às vezes a gente fala assim, vale a pena ser professor? Eu digo que para minha vida valeu muito a pena. Eu, graças a Deus, criei grandes amigos, alguns pais, como o Roberto aqui presente, ainda professa a mesma doutrina que eu, tanto ele quanto a Leda, são amigos de coração. Eu agradeço a Deus ter me tirado da medicina e me encaminhado para o magistério. Foi onde eu me encontrei. Que ótimo. Muito bem, alguém tem uma pergunta para fazer? Olha, aproveita a oportunidade, hein? Uma pergunta, sua colocação. Pois não. O que você estava falando e já aconteceu comigo. Essa coisa de ouvir, né? A gente não dá atenção. O único dia que eu não dei atenção, foi um acidente muito grave que eu sofri na Marginal Tietê. Foi um carro, eu estava certinho, o carro perdeu a direção totalmente. E quase deu perda total no meu carro, tudo, o cabelo machucando. Então é uma coisa, eu estava em casa, não havia necessidade de eu sair, né? Eu estava ouvindo. Aí uma tia me ligou e me convidou. Eu falei, não, tia, eu não vou. Depois fiquei pensando, falei, mas está cedo, eu vou, né? Ela tinha feito um café, um bolo. Aí eu não teve café, não teve bolo. E agora a senhora aprendeu a aprender. E outra coisa da diversidade, né? A dona Matilde até conheceu minha mãe. A minha mãe também teve um AVC, e ela já faleceu, tem quase 2 anos, né? E na época desse AVC foi uma coisa que, no momento, a gente não entendeu, depois veio a compreensão. Verdade. Eu e minha filha ficamos muito mais unidos, o amor hoje cresceu muito na nossa família, né? Inclusive, às vezes... Inclusive, quando minha mãe chorava, que ela não conseguia falar muito, ela falava muito pouco, né? Não dava mais, ela chorava pela situação, né? A gente sorria. Ela falou, de que vocês estão rindo numa situação dessa? Eu falei, mas pelo amor que nós estamos sentindo. É verdade. Mamãe também que tem os momentos dela, assim, apesar de ter sido espírita durante quase toda a sua existência, eu dizia para ela, mãe, nós temos que agradecer a Deus esse estado que a senhora está. Porque o ensinamento não é para a senhora, é para nós da família. Principalmente para mim, que fiquei com ela durante 12 anos tratando. Então, é um ensinamento. Foi assim um acidente, como a própria doença diz, um acidente cardiovascular, um AVC, né? Então é um contratempo que acontece de repente e que vem para nos ensinar. Vem dando a mão do Mestre Jesus, Deus, nosso Pai maravilhoso, que nos ensina constantemente. Então nós temos, é um aprendizado, é um constantemente aprendizado. Alguém mais? Isso karma coletivo, o que a gente tem que... Isso é um aprendizado. Muitas vezes é um karma, não é um karma, seria um resgate coletivo de uma necessidade. E também um aprendizado para nós todos, para a humanidade inteira. Então agora nós costumamos dizer que o planeta está em transição. Tudo isso que está acontecendo é uma transição, é uma modificação, porque nós vamos encarar com outros olhos os acontecimentos. Então nós vamos ver muitas vezes como nós somos felizes e não reconhecemos. Quando acontece uma tragédia, uma inundação que a gente vê no sul, principalmente em Santa Catarina, naquela região, as pessoas dão lição de vida, estão dizendo, eu agradeço a Deus, Deus está vivo.
E nós estamos dentro da nossa casa, com o nosso conforto, com tudo, e nós não valorizamos. Então isso é ensinamento coletivo para todos nós. É sempre um aprendizado. Não aconteceu por acaso. Não acontece só porque o homem está destruindo a natureza. É porque houve a permissão do plano maior para que isso acontecesse. Então é o nosso aprendizado constante. É o progresso, a necessidade de progresso, a lei do progresso. Então é necessário muitas vezes, está no próprio livro dos Espíritos, que haja destruição para a renovação. Pois não, senhor. Com relação à intuição, eu vejo um pouco de dificuldade de poder ouvir essa voz da intuição. A gente espírita tem muito assim, é uma intuição, ou, enfim, a gente leva sempre a coisa para o lado da intuição, mas eu vejo essa dificuldade, às vezes, em saber o que é a intuição, o que é o moto próprio, né, a vontade própria da gente para que aconteça determinada coisa, e depois a gente fala, pô, não foi intuição, eu não soube ouvir. Mas isso a gente sente, o nosso próprio sentir vai nos dizer se é intuição ou não. Quando vocês, aquela força maior que o senhor sente, por exemplo, o senhor está pronto para sair. Já aconteceu comigo, acontece às vezes, muitas vezes. Estou pronta para sair, para pegar a estrada, para ir embora para a minha chácara. Me dá de repente um desânimo, uma vontade de não ir, que é muito maior do que o meu eu. Então eu não vou. Então nós espíritas, às vezes é preferível nós pecarmos pelo excesso do que pela escassez. Então é por isso que a gente acha que não deve fazer, é preferível não fazer do que fazer. Como o irmão aqui na frente disse, que ele não teve vontade de ir, mas teve a intuição da tia chamando, não venha, não vai. Ele não quis recusar o café e o bolo da tia. E aconteceu. Então é preferível a gente pecar, entre aspas, pelo excesso do que pela falta. Então nós espíritas sabemos que sempre nós estamos muito bem acompanhados pelos nossos anjos guardiões e os nossos protetores que estão nos ajudando. Então vamos cair para o lado do melhor. Não fazer aquilo que não tenhamos vontade de fazer. Pode falar, dona Eu tenho certeza que cada um de nós tem um caso específico para contar, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho um semáforo dentro de mim. que é o alerta, o sinal de perigo. Isso. Quando dá o verde, eu falei, não tem então eu vou mesmo. Então eu aprendi, como a senhora também, a obedecer esses sinais. Né, ouvir essa voz interior. Mas a gente exagera às vezes. Às vezes até exagera. Mas podia ir e não foi. Mas o produto final é sempre benéfico. Sempre benéfico. Isso. Obrigada. Alguém mais? Mariana, eu digo que isso também, às vezes nós ignoramos, né, mas pelo nosso orgulho, né? Ignoramos esses insights, Roberto, é verdade. Essas, vamos chamar inspirações, né? Essas inspirações, né? Porque na verdade é uma inspiração, né? A intuição quando nós entendemos de nós mesmos, né? Mas é uma inspiração que vem e nós ignoramos por orgulho, né? O ser humano é orgulhoso. É orgulhoso. Isso é uma das. Mas isso é uma das facetas da nossa pedra, né? Nossa pedra bruta que temos que lapidar, né? Mas existe uma outra coisa, uma pergunta, né, que eu quero fazer para você, no seguinte sentido. Não ter paciência é alguma coisa que você vê com a ansiedade, e esta ansiedade, por um acaso, essa impaciência, não está relacionado com o capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a causa das aflições? É verdade, Roberto. Muitas vezes a nossa paciência, a gente fica assim tão ansiosa para que as coisas aconteçam, que nós não temos paciência. Mas nós devemos nos educar. Emmanuel, Chico, através de André Luiz, e vários livros de André Luiz, aqueles livrinhos de educação diária, que eu digo assim, que é livro de boas maneiras, como principalmente Sinal Verde, que eu gosto muito, nos ensinam que a paciência a gente cultiva.
Vocês têm que cultivar a paciência dia a dia. É difícil, então a gente vê, principalmente criança, nós temos que ensinar a ser pacientes. Às vezes eles querem uma coisa, eles querem para ontem, mas eu quero porque eu quero porque eu quero. Eles não têm paciência. Então nós devemos ensiná-los a ter paciência. Então tudo depende de nós. E nós mesmos seremos pacientes no momento que nós formos melhorando intimamente. Nós vamos nos reeducando, fazendo aquela reforma íntima. Então, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser paciente. No nosso dia a dia. O próprio Evangelho nos ensina. Então, está lá no Evangelho, através de Emmanuel, através de André Luiz, nós encontramos vários ensinamentos. É questão de ler, estudar e pôr em prática. Exatamente. Pacificar a alma. Pacificar a alma. Muito bom, excelente. Ninguém mais? Ninguém mais. Aproveita, hein? Foi fantástico. Foi fantástico. Eu desejo, vocês viram que é um tema, como eu disse no início, que a gente vai dizer, mas o que tem a ver com o nosso Evangelho? Tem muito a ver. Muito a ver, Tem né? muito a ver. Todos os ensinamentos que a doutrina nos apresenta são ensinamentos constantes. Então, enfrentar os nossos contratempos é um grande aprendizado. Um grande aprendizado, com certeza. Só como exemplo, né? Uma ocasião, meu filho saiu com um amigo, saíram de carro e ficaram de voltar até 9h30, 10 horas mais ou menos. E nós ficamos ali no aguardo, o pai foi dormir, eu fiquei ali na Mãe, sala. né? Que fica mais, né? Passou-se, chegou 11 horas, chegou meia-noite, chegou 1h e ele não chegava. E eu perguntava para mim mesma, por que eu estou tão inquieta? O que eu sinto dentro de mim? Aí eu desci e fui fazer o Evangelho, fui fazer uma prece para ele. Pedi a Deus que o ajudasse o amigo. E realmente ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente, mas quando foi 2h pouco, aí ele ligou para mim. Mãe, olha, está tudo bem, mas pela voz eu percebi que não estava. Está tudo bem, eu estou aqui no pronto-socorro, o carro acabou. Depois eu fui ver. Mas eu estou bem. Eu falei, tá bom filho, então fica com Deus. Aí chamei meu marido, que já estava dormindo, falei assim, vamos para o pronto-socorro que o Paulo Alexandre está lá. Aí nós fomos. Chegando lá, ele não estava. Aí eu perguntei a um rapaz assim, com um amigo, não, ele foi até prestar declarações na polícia. Aí fomos até lá. Aí quando eu vi meu filho, ele usava óculos, ele estava com um curativo daqui, aqui, a cabeça aqui. E o amigo não estava. Aí eu perguntei para ele, cadê o Carlos? Aí o Carlos está lá junto do carro. Bom, eu vi que ele estava bem, já me tranquilizei mais. Aí foi quando eu vi o carro, não tinha carro. O carro era uma massa só. Eu falei, meu Deus do céu, a prece valeu. A prece valeu. Então, dizem que mãe tem um sexto da prece é muito grande, não né? é? Tem um sexto sentido. Eu disse, fui fazer o Evangelho e pedi por eles. Por quê? Foi intuição? Foi aflição de mãe mesmo. Mas graças a Deus, então, nós devemos estar sempre fazendo na eficácia da prece. E uma das eficácias da prece, não esqueçam, é o nosso Evangelho no lar. Isso. Não esqueçam de fazer, quem não costuma fazer, escolha um dia da semana, um determinado horário, que mais convém a vocês. Faça o Evangelho do lar, que a casa de vocês, o prédio, estará assim cercado por uma cerca elétrica intransponível, onde a espiritualidade se faz presente, nos auxiliando e nos protegendo. Lá frente no farol. Então, mais uma vez, queria agradecer por vocês a paciência de terem me ouvido e pedir que Jesus o abençoe e que cada um de nós, ao sair daqui, nos sintamos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor do próximo, principalmente da paciência, da calma e da resignação. Muito obrigada. Obrigada, Roberto. Vamos
vamos esperar a Maria Helena mais vezes aqui, né? Temos mais vezes. Vamos falar para a Sandra, não pode deixar fugir da escala, né? Muito bom, excelente mesmo. Excelente tarde, né? Muito aprendizado, muita coisa útil, né? Nos leva a muita reflexão, né? Precisamos refletir bastante. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz muita responsabilidade, né? Quanto mais nós sabemos, somos mais responsáveis. Isso muda nosso comportamento, muda nosso relacionamento com as pessoas, na sociedade, nas ruas, em casa, enfim. E nos leva à compreensão que é mais importante. Como diz a Maria Helena, acontecem os imprevistos, mas nós temos que saber superá-los. Isso traz sempre uma lição. Agradecer. A Joana de Ângeles diz que, às vezes, por uma situação que parece que está tudo destruído, ali é que renasce tudo, né? Quando se amassa, quando se pega um grão de trigo e se amassa, para acabou o grão, não se fez a farinha, né? Fazer o pão, etc. Assim por dentro. É assim que tem que ser. O Espiritismo nos leva a isso, uma doutrina redentora da oportunidade, para que nós possamos sempre nos redimir dos nossos enganos, né? Porque nós somos enganos, somos imperfeitos. E que possamos progredir, possamos avançar. Mundo de provas e expiações, somos imperfeitos, todos temos que melhorar. Então nós vamos agradecendo agora todos esses ensinamentos, como disse a Matilde, com preces, né, com bons pensamentos, com vibrações de amor, de carinho, porque uma vez que nós já fomos beneficiados aqui pela espiritualidade, vamos beneficiar aqueles que não estão aqui presentes, mas se encontram em outros lugares. Então vamos vibrar. Para vibrar, nós vamos cerrando os nossos olhos. A vibração é o pensamento do amor em movimento. O amor que vai beneficiar as pessoas, o nosso amor. Vamos vibrar carinho, amor. Vamos envolver essas pessoas como se nós estivéssemos envolvendo aquele ente mais querido. Então vamos vibrar muito para aquelas pessoas que se encontram em dificuldades nesse momento. Aquelas pessoas que estão diante de um problema muito grande e não têm o discernimento necessário para superar esse problema. Vamos vibrar por eles com muita energia, muito amor, para que eles possam encontrar o seu caminho. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos pronto-socorros, aquelas criaturas que se acham nas filas dos hospitais para serem atendidas, que não têm a condição do atendimento imediato, estão sofrendo dores morais e físicas. Vamos vibrar por eles também, para que Jesus, nosso Mestre, que a espiritualidade leve esse amor, uma concha de vibração das nossas mãos unidas, que vamos até eles. Vamos vibrando também, amigos, irmãos, companheiros, por todos os lares que se acham em conflitos, em desajustes, em desarmonia, pela impaciência, pela falta de paciência e falta de compreensão. Para que esse nosso amor sirva como aquela sementinha de luz que possa depois se expandir e iluminar aquele lar através da luz da compreensão e do amor. E não poderíamos também deixar de vibrar para os nossos lares, para aqueles nossos entes queridos que estão em nossos pensamentos, nossos pais, irmãos, filhos, filhas, companheiros, aquelas pessoas que trabalham conosco em nossos lares, que possam ter a luz do Mestre Jesus se expandindo de forma assim maravilhosa, abrangendo todas as paredes, todos os objetos do nosso lar, que ele possa ter a vibração do amor e do paz. Vamos vibrar também, finalmente, por essa nossa casa de oração, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, mantendo suas portas abertas para que nós possamos vir até aqui à busca do retiro, do consolo, da paz,
da harmonia e do bem-estar espiritual. Deus é bom, que Deus compreende. E assim, queridos irmãos, nós só temos a agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, que estende suas mãos para nos orientar, agradecendo a espiritualidade, os mentores da casa, aos nossos anjos de guarda que envolvem por nós, os espíritos protetores que nos trazem para o bom caminho. Vamos agradecendo a oportunidade bendita do trabalho que nós temos. Vamos agradecer a tudo, a nossa saúde, a nossa família, aos nossos amigos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que possamos levar a eles a alegria e a paz. Vamos agradecer por tudo. E com o espírito em paz, tranquilo, em harmonia, nós vamos encerrando essa nossa reunião da tarde, dizendo graças a Deus.